Seguindo com a sequência de vídeos aqui sobre o desenvolvimento infantil, hoje eu quero falar sobre o desenvolvimento da criança de 2 anos de idade. Quais comportamentos são esperados de uma criança de 2 anos? É claro que uma avaliação de desenvolvimento infantil só pode ser feita por um profissional especialista, mas é importante os pais saberem o que é esperado de uma criança de 2 anos de idade e observar se essa criança apresenta algum atraso ou se ela está avançando dentro ali das margens do desenvolvimento. Na avaliação, eu utilizo a escala de desenvolvimento checklist do modelo Denver de intervenção precoce. O modelo Denver separa em 4 escalas de desenvolvimento para 1 ano, 2 anos, 3 anos e 4 anos de idade. E essa é uma das escalas existentes e eu vou me basear nessa escala para listar alguns comportamentos que você pode esperar do seu bebê de 2 anos. E os principais aqui, que eu considero como chaves para o desenvolvimento, começam com a comunicação. Como é que a sua criança já se comunica? Ela conhece partes do corpo? Quando você brinca com ela e fala onde é que está o nariz, ela sabe pegar onde é que está o nariz? E a cabeça? Onde é que está a cabeça? E o bracinho? E as pernas? Essa criança ela já consegue identificar as partes do corpo quando você pergunta para ela onde estão? Como é a atenção auditiva? Quando você pede para ela parar e esperar um pouco, ela obedece os teus comandos? E quando você pede coisas diferentes? Essa criança ela consegue te entender? Por exemplo, é habitual você brincar com a massinha. Você está ali brincando com ele, você está amassando. E se você pedir para ele enrolar essa massinha? Como é que ele vai te atender? Coisas diferentes, ou corta essa massinha com um palito. Será que ele vai entender o que você está falando? Ele obedece esse comando de coisas diferentes, não habituais? Você já observou isso? E quando você pede para ela mostrar os objetos? Por exemplo, você pergunta onde está a cadeira? Onde está a mesa? Onde está o boneco? Ele mostra para você pelo menos 10 itens. É muito importante que esses objetos estejam na memória. Por exemplo, quando você contar uma história, você vai contar uma história e vai falar, ó, essa é a casa, esse é o lobo mau. E depois você pergunta para ele, qual é o lobo mau? Qual é a casa? E a criança vai mostrar. E com as fotografias, a criança ela já sabe identificar quando você pega uma fotografia e pergunta, quem é o papai? Quem é a vovó? Mostra aqui para mim. Ele mostra isso para você? Se você pede uma sequência de 2 comportamentos, por exemplo, vai até o quarto e traz o sapato da mamãe para mim. Ele é capaz de fazer essa sequência com esses 2 comportamentos? Lembrando que isso já é esperado por uma criança de até 24 meses de idade. Se o seu filho não faz, é importante você levar ele para uma avaliação com um profissional especialista. E essa criança, ela já fala? Ela já tem algumas palavrinhas no repertório dela? Ou ela tem alguma forma de comunicação onde ela mostra o objeto que ela quer, ela chama você? Como que ela se comunica? Ela já tem uma forma de comunicação? E estes gestos de mostrar, de apontar e de chamar é bem diferente de usar o outro como ferramenta. Usar o outro como ferramenta é uma característica do transtorno do espectro autista. Ao invés dela explicar o que ela quer, mesmo que ela não fale, que seja por gesto, mostrando, pega pra mim, faz pra mim, um autista ele não faz isso, porque um autista geralmente eles são muito ativos, muito bem resolvidos, muito independentes, eles fazem as coisas sozinhos e quando eles querem algo eles não têm essa comunicação, eles simplesmente pegam a mão de um adulto e colocam naquele objeto que eles querem, usando a pessoa como ferramenta para obter aquilo que eles querem, eles não utilizam de uma comunicação. Quando a criança pega a sua mão e coloca num objeto para obter aquilo que ela quer alcançar, isso não é uma comunicação, tá? Isso é um uso do outro de uma forma disfuncional. E essa criança, ela já acompanha com a cabecinha, quando ela quer dizer sim, a cabecinha com algum som ou não, ela já faz isso. E quando você mostra algo para ela, olha filho, que linda! Essa criança, ela olha, ela acompanha esse apontar teu. E o social dela, como é? Quando você faz oi ou tchau, ela já acompanha verbalmente ou gestualmente? E quando você canta para essa criança, ela tenta te imitar, ela tenta cantar? Quando você está dançando, brincando com ela, tentando uma coreografia, ela tenta te imitar? E quando você vai brincar de pega-pega e você faz vou te pegar, como ela
faz? Ela corre de você, ela entende isso, ela foge, ela entra nessa brincadeira com você? E em joguinhos de pareamento, a criança consegue colocar ali, par com par, as cores, ou os modelos, ou grande com grande, pequeno com pequeno? E de brincadeiras imaginárias, por exemplo, você tá com um bonequinho aqui, outro bonequinho, você brinca com o bonequinho, ela já sabe brincar com esses bonequinhos também de forma imaginária? A tua criança, ela já consegue agrupar coisas de 1 até 3? Por exemplo, você falar, vamos colocar 3 bolinhas aqui nessa caixa. Ela consegue colocar 3? E usar os talheres para levar até a boca, espetar com o garfo, levar até a boca. A tua criança já faz isso porque esse também é um comportamento esperado até bem antes dos 24 meses. E se a sua criança, ela não apresenta alguns desses comportamentos, se você observa atraso, leva a tua criança para uma avaliação com um especialista e para estimulação, para que ela não venha a acumular atrasos, porque se ela vier a acumular esses atrasos, ela não vai conseguir passar com facilidade para a etapa seguinte, que é dos 24 aos 36 meses, 36 aos 48 e assim consecutivamente, ok? E se esse conteúdo fez sentido para você, curta, comenta, compartilha. E aguarde os próximos vídeos para as demais faixas etárias. E já sabe, o que precisar é só me chamar no direct, porque eu estou aqui para te servir.